Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Muito bem, mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia para você que está junto com a gente. Um grande abraço para todo mundo. Como é que tá você? Tudo bem? Tudo certinho? Bom domingo, hein? E vamos então para mais um programão. Bom dia, Mari. Bom dia. Bom dia, Guga. Bom dia a todo mundo que está em casa. Bom dia, Caio. Bom dia, Léo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Sim. Tudo. Tão tímidos hoje? Não acordaram direito? Não sabia que era hora de falar. Ah, não? Então Nem tá bom. eu. Então vamos prestar atenção que o programa já começou. Então, pra gente já ir esquentando, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, nós vamos lembrar rapidinho que na semana passada a gente terminou de falar sobre a lei de sociedade e começamos a falar sobre a lei de progresso. E eu perguntei para vocês se, quando a gente fala assim, eu quero progredir na vida, eu quero ganhar bastante dinheiro, se esse progresso que essa lei aqui fala representa isso, ganhar dinheiro ou não? Não. O que é o progresso, Léo? Ganhar amor, ganhar fé, felicidade, confiança em Deus. O que você acha, Caio, que é o progresso? Mesma coisa. Nossa, tudo isso é preguiça de pensar? Sim. A gente lê um texto, eu não lembro se foi o Caio, se foi o Léo que lê um texto, o primeiro texto sobre o progresso. E aí ele fala assim que o texto perguntava se o homem obtém força para progredir por si mesmo ou o progresso é só um fruto do entusiasmo. E ele falou que não, que o homem desenvolve essa vontade de progredir de forma natural. Mas o progresso é o melhoramento. Mas ele não tem muito a ver, acho que ele não tem nada a ver com o ganhar dinheiro, com o conquistar coisas materiais. Vocês acham que tem? Você acha, Caio, que tem? Que esse progresso aqui, essa lei de progresso é relacionada à aquisição de coisas materiais? De dinheiro, de bens, de patrimônio? Você acha que é? Não. Você acha que é, Léo? Não. Então tá, se não é relacionado com melhorar de vida financeiramente, com adquirir patrimônio, adquirir bens, ganhar dinheiro, né? Como o povo fala, eu quero progredir, vou trabalhar bastante, vou ganhar dinheiro. Se não tem a ver com isso, tem a ver com o quê? Além daquilo que o Léo já falou. O que você acha, Caio? Tem a ver com o quê? Não sei. Ter menos intimidade com Deus, aproximar mais? Ter mais intimidade com Deus? Ter mais. Então, eu acho que assim, a gente podia ler um pouquinho o próximo texto. O próximo texto é do Livro dos Espíritos. Mas eu vou falar o que, assim, para a gente poder entender esse texto que nós vamos ler, a gente precisa saber o que é progresso. A definição de progresso é melhorar. Mas esse progresso não é melhorar financeiramente, é melhorar como espírito, como criatura, como criação, né? Nós somos criação de Deus. Então, é nos melhorarmos como seres humanos e nos melhorarmos como espírito. Mas esse melhorar significa o quê? Significa aprender as coisas?
Aprender as coisas espíritas. As coisas, os conhecimentos intelectuais Também. e os conhecimentos espirituais. Também. Muito bem, é isso mesmo. Então, progresso, essa lei de progresso, ela é voltada para nossa parte espiritual. Mas ela não é aplicada só à pessoa, ela é aplicada ao nosso planeta. Conforme a gente vai evoluindo, o nosso planeta também vai evoluindo. Então, Léo, lê pra gente o texto 54, por favor. É permitido... O Livro dos Espíritos. Questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma, sendo o progresso uma condição da natureza humana. Ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que desordem e a confusão momentânea que o atingem nos interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem resolvido. Muito bem, Léo, para só um pouquinho que o texto é um pouco grande e a gente precisa comentar esse texto. Então, olha, primeiro ele pergunta se é permitido ao homem deter a marcha do progresso. Por exemplo, ele vai falar assim, a partir de agora, ninguém vai progredir mais. E os espíritos respondem que não, que o progresso é uma coisa que o ser humano não consegue impedir. Mas aí eles falam assim, só que o ser humano às vezes pode entravar o progresso, né? Pode dificultar, causar empecilhos para o progresso. Aí a próxima pergunta diz o seguinte, o aperfeiçoamento da humanidade. Então, quando a humanidade melhora, esse aperfeiçoamento, ele segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Ou seja, o que ele quer saber? A humanidade vai progredir sempre devagarzinho
Ou existem momentos em que a humanidade dá um salto no progresso? O que vocês acham? Eu acho que tem momento assim. Assim como que dá um salto? Sim. Você também acha, Léo, que existem momentos em que a humanidade dá um salto de progresso? Existe. Aí os espíritos respondem assim, olha, o progresso regular e lento resulta da força das circunstâncias, mas quando um povo não avança na velocidade certa, né, não avança rápido, e acontecem algumas coisas, Deus provoca algumas coisas de tempos em tempos que causam um abalo físico ou moral capaz de transformar as pessoas e transformar a humanidade. Então, aí o Kardec vem explicar essa resposta dos espíritos, né? Então ele diz que o progresso é uma condição da natureza humana. Lembra que eu falei para vocês uma vez que mesmo que a pessoa não estudasse nada, ela de alguma forma ela ia aprender alguma coisa na vida e que isso representa, ainda que minimamente, um progresso? Vocês lembram quando eu falei isso? Sim, lembro. Então a gente nunca deixa de progredir. A gente regride? Não, a gente não regride. Na pior das hipóteses, a gente fica estacionado, né? Mas é aquilo que eu falei, eu acho muito difícil uma pessoa que não aprende nada, que passa uma existência inteirinha sem aprender nada, sem progredir nada. É a famosa estagnação. É tipo um gráfico sobre a população brasileira, só que tem uma hora que não morre, mas também não nasce. Ou seja, fica estagnado numa linha reta. Mas assim, é difícil, né? Ter essa estagnação no progresso. Eu acho muito complicado. Eu também. E aí o Kardec explica o seguinte, que quando essa lei, essas leis que tornam incompatível o progresso da humanidade, ou essas atitudes, na verdade não são leis, são atitudes do ser humano que de alguma forma atravancam a humanidade, acontece uma desarmonia com as leis divinas, com a justiça divina. E então, quando o homem toma atitudes que buscam favorecer algumas pessoas em prejuízo, por exemplo, dos mais fracos, ou de alguma forma queiram atravancar a evolução daquela comunidade, daquela cidade, daquele país, daquele planeta, acontecem algumas coisas por vontade divina, né, por providência divina. Por que a gente fala providência? Porque aquilo é necessário. Então, são as determinações, são os acontecimentos necessários, decorrentes da vontade de Deus, que permitem que essa evolução não pare. Essa evolução, que aconteçam modificações e que elas transformem, elas deem um gás na evolução da humanidade. E isso é muito legal da gente saber, vocês não acham? Eu acho. Então, ou seja, toda vez que o homem quer praticar guerra, que causa uma desarmonia com as leis divinas, que causa a destruição de um outro país, né? Porque na guerra existe muita destruição, né? E causa destruição de outro país, de outras civilizações. Aparentemente, aquilo vai trazer uma falta de progresso para aquela população.
Mas aí a providência divina faz com que aconteçam outras coisas e que o progresso volte a acontecer. Continua lendo pra gente, Léo. Lê a questão 805, por favor. Questão 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos, o espírito que progrediu não regride mais. Ele pode escolher no estado de espírito um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Muito bem. Então aqui, ó, ele pergunta exatamente isso. Se passando de um mundo superior para um mundo inferior, né? Então a gente tem nosso planeta, por exemplo, aqui. Aí o nosso planeta evolui e ele passa para um mundo superior. Ele vinha... não, ao contrário, né? Um espírito que vem do mundo superior e reencarna num mundo inferior. Ele quer saber se aquele espírito mantém o progresso que ele já adquiriu. E eles falam que sim, porque a gente não regride. O que acontece com a gente quando a gente reencarna é que a gente esquece. A gente esquece as nossas experiências, a nossa bagagem intelectual, porque a gente volta como um bebezinho e a gente aprende tudo de novo, aprende a andar de novo, a falar de novo, e só com o desenvolvimento do nosso cérebro é que a gente vai rememorando as nossas aptidões, os nossos conhecimentos, a nossa bagagem que a gente traz de conhecimento e de progresso, que a gente traz de outras vidas. Mas a gente não perde isso. Entenderam? Esse aperfeiçoamento, ele fica registrado no nosso espírito. Vocês já ouviram falar assim, olha, que a única... Eu sempre falo isso pro Caio. Caio provavelmente já ouviu de mim. Que desse mundo, a única coisa que a gente leva é o conhecimento que a gente adquire. Já ouviu, Léo, falar isso? Sim. O Caio já ouviu, né, Caio? Sim. O Caio tá quietinho hoje, não tá participando muito. Então, por que será, né? Da mesma forma, o progresso também. O progresso a gente carrega ele com a gente. Isso significa que a gente não tem nada mais para arrumar? O que vocês acham? Não. Para corrigir? A gente tem coisa. Até não tem negócio para corrigir. A gente tem muita coisa para corrigir. Porque você pode, numa vida, corrigir algumas coisas, mas as outras ficarem quietinhas ali, sem serem corrigidas. E aí você precisa de uma outra vida para corrigir aquilo. Tudo bem? Até aí? Sim. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se o progresso é um caminho que não tem volta, ou seja, todo mundo que está aqui nesse planeta está vindo, progredindo de encarnação em encarnação. E nós já fomos muito piores. Nós já vivemos nesse mundo muitas vezes. Já fizemos coisas muito ruins. Numa época onde fazer coisa ruim não era tão ruim assim.
né? As regras mudaram. Depois que Jesus veio para esse planeta, a moral mudou, o que era certo, o que é errado mudou. Os sentimentos bons passaram a ser um norte para as pessoas. Agora, é um caminho que não tem volta. As coisas já mudaram muito. Nós já fizemos coisas erradas, mas nós melhoramos. Todos nós. Por que eu pergunto para vocês o seguinte: por que ainda existe, então, nesse mundo, tanta maldade? Porque não progrediram totalmente ainda. Por que você acha, Caio, que ainda existe nesse mundo tanta maldade? Boa pergunta, meu caro Washington. Ah, mas assim você não me responde. Responde pro pessoal lá de casa o que você acha. Concordo com o que o Léo falou, mas também concordo que se a gente evoluir totalmente, a gente não vai ter mais, nada pra corrigir. Então, por que a gente não recomeça pra tentar fazer tudo só que melhor, de novo? Então, agora... Então, assim, são duas perguntas, né? Por que tem tanta maldade ainda no nosso mundo? Apesar da gente já ter melhorado muito. E por que esse progresso do nosso planeta e nosso também demora tanto? Porque o progresso é sempre devagar, mas constante. Devagar, mas constante. Mas a gente já viu lá na pergunta anterior, no texto anterior que a gente leu na semana passada, que ele não é igual para todo mundo, né? Depende do quê? Do esforço espiritual. Do esforço de cada um, né? Do quanto cada um está comprometido em se permitir progredir, se esforçando para progredir. Lembra que eu pedi para a gente fazer um exercício da gente ver se a gente está colaborando com o progresso do nosso planeta? Se a gente está se esforçando para se melhorar, para o nosso planeta melhorar mais rápido? Vocês lembram o que eu falei? Sim. Então é isso. Cada um vai progredir de uma forma diferente do outro. E aqui ele falou, né, no texto, na última questão que o Léo leu, que as diversidades de aptidões, as diversidades de faculdades, de conhecimento e de evolução, elas são importantes para que um espírito ajude o outro a evoluir. Porque se não tivesse esse convívio das pessoas, né, e aí a gente volta lá na lei de sociedade, essa evolução da humanidade seria muito mais difícil. Vocês não acham? Sim, sim. Então, Caio, lê pra gente, já que o Léo leu outro texto, lê pra gente o texto 55, por favor, lá do Livro dos Espíritos. Questão 784. A perversidade do homem bastante intensa, e não parece que ele está recuando no lugar de avançar, pelo menos do ponto da vista moral? Engana-te. Observe bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreender melhor o que é mal, o que é o mal. Ele a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem dessas formas. Muito bem. Aqui, Caio, então ele pergunta o seguinte: a perversidade do homem, ele ser ruim, ainda, né, é muito intensa no ser humano. Tem muita gente ruim ainda no planeta, né? E não parece. Então ele pergunta: o fato de existirem muitas pessoas que ainda são muito ruins, não dá a impressão de que a gente está recuando no progresso? Às vezes eu ouço a pessoa falar assim: nossa, mas viver nesse mundo está tão difícil, está acontecendo tanta desgraça, tanta coisa ruim.
é isso aqui, né? Essa reflexão bate com essa pergunta que ele fez aqui para os espíritos. Não parece que a gente está recuando na evolução moral da humanidade? E aí o que os espíritos respondem? Não, vocês estão enganados. Não é isso. Observe o conjunto e verás o quanto a gente já avançou. O ser humano, conforme ele vai observando isso, ele vai melhor compreendendo o que é o mal. E aí ele vai corrigindo os abusos. Então, o que ele diz? O mal é necessário, ele precisa existir para que o homem perceba a falta do bem, o quanto o bem é importante. E aí ele faz as reformas, ele modifica as suas atitudes, ele modifica os seus pensamentos. E aí o progresso vai continuando, certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda tem, Caio, uma outra questão. Só que o programa está acabando. Vamos tentar falar dela? Vamos. Lê pra gente então a 785. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam as pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona ao mundo moral, como no físico, é que o próprio mal pode sair do bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se à medida que o homem compreender-lhe melhor que além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis, e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Se necessário que o segundo estivesse no mesmo nível, não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Pois, a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta do que a inteligência? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, é que a experiência desmente. Então ele está dizendo aqui, vamos comentar rapidinho, né? Ele está dizendo aqui que existem duas formas, né? Duas vertentes de progresso, na verdade. Uma é o progresso intelectual e a outra é o progresso moral. Concordam? Concordo. E ele fala que o maior obstáculo para a evolução, para o progresso, é o orgulho e o egoísmo. Só que ele fala assim que não necessariamente a evolução, o progresso moral segue o progresso intelectual. Então ele fala que hoje, na nossa civilização, a gente tem avançado muito intelectualmente. Hoje o homem sabe coisas que ele avançou em pouco tempo intelectualmente, muito mais do que no começo
da era cristã, né? Então, o progresso em um século foi muito maior do que... No último século foi muito maior do que em 18 séculos. Sei lá, 17 séculos. Então, o ser humano desenvolveu muito intelectualmente, mas ainda tem muito que desenvolver moralmente. E o desenvolvimento intelectual acaba ajudando também nesse desenvolvimento moral. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para a gente tentar equilibrar esse desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento moral. Lembram que a gente conversou sobre as duas asas do pássaro, Caio? Lembro. Lembra, Léo? Então, é exatamente isso. Só que hoje nós vamos ter que encerrar aqui, porque o nosso programa está terminando. Então, eu queria me despedir do pessoal lá de casa e pedir para agradecer a companhia de todo mundo e pedir para que todo mundo continue nos acompanhando. E quem perdeu algum episódio pode procurar lá no podcast da Rádio Meimei, pode procurar no Spotify, que a gente que é facinho de encontrar a gente lá. Então vamos despedir do pessoal, Caio? Despede do pessoal, você. Vai, Léo, despede do pessoal primeiro. Tchau, pessoal. Espero que tenham uma ótima semana e que esse domingo seja abençoado. Que assim seja. E você, Caio? Queria agradecer a todos que chegaram até aqui, que assistiram ou que ouviram até aqui, né? Que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês sejam... Vocês virem espíritos de luz muito ajudados, muito sábios, muito sábio, né? E que todos se evoluam espiritualmente também, né? Espiritualmente também, moralmente também. É isso aí. Então, um beijo carinhoso para todo mundo que está em casa e a gente se vê semana que vem. Até mais. Muito bem, lembrando que daqui a pouquinho o programa já está no Spotify para você poder ouvir mais uma vez, compartilhar, né? E mandar aí para todo mundo ouvir e aprender também. Valeu, gente. Grande abraço e a gente se vê na próxima semana.